Você está se perguntando se você é um narcisista? Então, vou te dar uma resposta rápida e depois vou te dar 7 perguntas de triagem que ajudarão você a investigar isso um pouco mais a fundo. Se você está pensando, estou preocupado que eu seja um narcisista, e se eu for um narcisista, isso é uma coisa ruim. Então, na minha resposta rápida, é que você provavelmente não é um narcisista. Mas, se por outro lado você está pensando, será que eu sou um narcisista? E acha que ser um narcisista é uma coisa maravilhosa? Então, talvez você seja um. Então, você é um narcisista ou apenas um ser humano com forças e fraquezas? Na minha experiência, estas são as 7 perguntas que ajudarão você a descobrir isso. A primeira pergunta é: você fala constantemente sobre suas conquistas? Quero deixar claro que isso é diferente de reconhecer no que você é bom ou não tão bom assim. E vou usar um exemplo pessoal aqui, porque eu sou bastante boa em matemática. Matemática sempre foi muito fácil para mim e eu era muito boa nisso. Então, estou mencionando isso para você agora, mas eu não trago isso em conversas em festas, não menciono isso com frequência. A maioria das pessoas que me conhecem nem sabem disso, porque é irrelevante, certo? E eu ser boa nisso não me faz um ser humano especial. É apenas ok. Sou habilidoso nessa área, mas sou realmente péssima em algumas coisas, como pintar, cantar. Tenho forças e tenho fraquezas. Podemos reconhecê-las. Podemos ser confiantes sobre elas sem nos gabar e sem precisar constantemente fazer as pessoas saberem o quão especiais somos. A pergunta número 2 é: você sempre gosta de ser o centro das atenções? Narcisistas grandiosos sempre querem ser o centro das atenções. Então, se houver um evento, por exemplo, celebrando alguém no trabalho e o narcisista não está sendo celebrado, eles podem criar uma distração, podem fazer algo, mesmo que seja uma atenção negativa que recebam, apenas para terem a atenção. Narcisistas grandiosos são óbvios. Muitas vezes você sabe quem são depois de algum tempo, porque estão simplesmente dominando a conversa, virando-a de volta para eles. Podem falar muito, se gabar bastante. Há outra espécie de narcisista, que é chamado de oculto, onde eles nem sempre gostam de ser o centro das atenções, a menos que seja com uma das pessoas que consideram como seu suprimento, o que é um pouco complicado. Então, se você sente que sempre tem que ser o centro das atenções, você talvez seja um narcisista. E, novamente, não confunda isso com às vezes gostar de ser o centro das atenções, porque isso é humano. Nem todo mundo gosta, mas algumas pessoas sim. A pergunta de número 3 é: você se sente bem fazendo outros se sentirem mal? Você pode ter feito isso em algum ponto da sua vida. E honestamente, a maioria de nós, humanos, fez isso 1 ou 2 vezes, certo? Mas isso realmente não é bom. Depois de fazer isso, você se sente mal com você mesmo. E isso significa que você não é um narcisista. Mas se você faz isso regularmente e sente que tem todo o direito de fazer isso porque acha que todo mundo faz e que é bom para você, então isso é ser um narcisista. A pergunta de número 4 é: você mentiria, roubaria ou enganaria para conseguir admiração? Vamos falar sobre alguns exemplos aqui, porque, novamente, todos nós gostamos de ser admirados pelo menos às vezes, certo? Queremos ser elogiados pelo nosso chefe no trabalho, queremos ser reconhecidos pelo bom trabalho que fazemos, e absolutamente isso é humano. Então, se você gosta quando seu chefe bate nas suas costas e diz "Bom trabalho, você fez uma ótima apresentação", ou qualquer outra coisa que faça você se sentir bem, que bom, fico feliz, você deveria se sentir bem, certo? Mas se você está sabotando seu colega de trabalho para que seu chefe pense que você fez o trabalho e não ele, ou você os faz parecer mal para se fazer parecer bem, para conseguir aquele elogio do seu chefe, isso é narcisismo. Portanto, basicamente aqui, se você faz algo egoísta, o que, de novo, há um elemento humano onde às vezes somos egoístas e não pensamos sempre nas outras pessoas, tanto quanto achamos que deveríamos, certo? Mas se você faz isso e se sente mal com isso, isso é normal. Ter uma bússola moral, mesmo aquela bússola moral que pode te manter acordado à noite, que nos diz: ou você fez algo de errado, você talvez precise pedir desculpas. Então, isso é algo bom e é um sinal de que você não é um narcisista. A pergunta de número 5 é: você entende os sentimentos dos outros e em seguida os usa contra eles regularmente? Quase ninguém fala sobre isso porque você sempre ouve que os narcisistas não têm empatia.
Empatia tem diferentes componentes. Tem componentes cognitivos, fisiológicos e emocionais. Quando sentimos o que outra pessoa sente, isso é um componente fisiológico e emocional. Agora, quando em nossa cabeça sabemos como eles se sentem e por que se sentem assim, isso é cognitivo. A maioria de nós tem ambos ou todos os três tipos de empatia. Mas os narcisistas realmente só têm um tipo de empatia, que é a cognitiva, o que na verdade os permite de fato usar os sentimentos das pessoas, porque eles sabem o que podem fazer para causar um bom sentimento em você e sabem o que podem fazer para causar um mau sentimento também. E eles farão isso para manipular você, a fim de obter o que precisam ou o que querem naquele momento. A sexta pergunta é: ser criticado te enfurece? Como a maioria de nós, realmente não gostamos de críticas. Mesmo quando é feita de maneira gentil, realmente não gostamos. Mas a gente consegue ouvir e podemos fazer uma autorreflexão. Então, se alguém te critica, e é como um beliscão, mas você reflete sobre isso, pensa a respeito e talvez converse sobre isso com alguém, e você pensa, talvez eu ache que foi injusto, mas talvez este componente seja verdadeiro. Então, você está avaliando isso, e isso é saudável. Como disse, ninguém adora críticas, mas narcisistas não toleram crítica nenhuma. E isso pode enfurecê-los, pode fazê-los reagir violentamente, pode fazê-los querer retalhar. Eles querem atacar, eles querem ferir. Portanto, essa é uma boa pergunta para você refletir. A pergunta número 7 é: você está sempre sendo a vítima? Você sempre sente que tudo é culpa de todos os outros e você é simplesmente à mercê deles? Porque é assim que a maioria dos narcisistas se sentem. Agora, novamente, às vezes somos vitimizados. Quando você está em um relacionamento com um narcisista, provavelmente se sente vitimizado, porque eles estão manipulando você ativamente. Mas essa é uma questão complicada para explicar, porque às vezes, se as pessoas crescem com muito trauma na vida delas, elas acabam se sentindo como vítimas muito frequentemente, e elas provavelmente foram mesmo. Há coisas que estão fora do poder delas de mudar, mas há uma qualidade diferente nisso em termos de como o narcisista sente. Realmente é 100% culpar todos os outros e não tomar nenhuma responsabilidade para si mesmo. Mesmo se você queimar o jantar, ou derrubar pratos, ou deixar alguém na mão, certo? Mesmo naquelas pequenas coisas, de alguma forma, o narcisista muda na cabeça deles. E eu acredito que muitas vezes eles realmente acreditam nisso. Eles mudam na cabeça deles que de alguma forma realmente não foi culpa deles, e que foi sua culpa ou culpa de outros. Então, essas são as 7 perguntas essenciais que você deve se fazer caso você está aí pensando se você é uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Deixe seus comentários e diga se isso faz sentido para você e se isso esclarece as coisas. Você se identifica das 7 perguntas? Mas se você respondeu não à maioria dessas perguntas, a boa notícia é que você não é um narcisista. Proteja-se e até mais!